E nós estamos iniciando essa campanha, vencendo batalhas financeiras, né? Vencendo as batalhas financeiras, coloquei aqui. E nós sabemos que nós temos não só uma batalha, mas temos várias batalhas nas nossas vidas que nós precisamos romper nas nossas vidas, amém, igreja? Se nós, o máximo que nós fizermos para ser tão reto, tão purificado, limpo com Deus, mas ainda falta algo em nós. Então assim, na nossa caminhada nós sabemos que nós precisamos destravar algo que está precisando. E se você olhar para a sua vida, como eu tenho olhado para a minha, eu sei que está precisando destravar algumas coisas da minha vida ainda, para que a gente caminhe melhor com Deus, amém, igreja? E eu tenho certeza que em você também precisa ser destravado algo. Estava conversando com os meninos ali na frente, e nós estávamos falando sobre isso, sobre destravar alguma coisa nas nossas vidas, e nós precisamos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112. Não sei quem escreveu esse salmo. Se você souber, me diga. E antes de ler, eu quero que você feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo a nos conduzir. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Papai querido, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz. E nós queremos, Papai querido, ouvir a Tua voz nessa noite. Nós clamamos a Ti, invocamos a Tua presença sobre nós. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre toda a nossa vida, e que a espiritualidade do Senhor chegue a nós, o entendimento, o conhecimento do Senhor venha sobre as nossas vidas. Quando nós sairmos daqui, Senhor, que nós venhamos sair cheio da Tua graça e do Teu poder. Nós venhamos sair renovado. Talvez, meu Deus, nós viemos buscar algo da nossa vontade, do nosso querer, mas o Senhor tem algo, às vezes diferente, que nos ensina, que nos trata, nos corrige, nos exorta, e nós apenas recebemos do Senhor. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos encontraram? Deu glória a Deus. Amém. O Salmo 112 e versículo 1 fala assim: aleluia. Diga aleluia. Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Todos encontraram? Está parecendo com aquela dali? Aleluia. Verso 2: os seus descendentes serão poderosos na terra, a geração dos justos serão abençoada. Isso é para você, amém? Verso 3: grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. 4: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. E 5: tudo irá bem aos que
empresta generosamente e com justiça conduz os seus negócios. 6. Certamente o justo jamais será abalado. É top. Para sempre se lembrarão dele. 7. Não temerás más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro. 8. O seu coração está seguro na terra e nada temerás. No final verás a derrota dos seus adversários. 9. Distribuiu generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em honra. 10 e último. O ímpio o vê e ficará irado, range os dentes e definha o desejo dos ímpios perecerá. Amém? E essa campanha, irmãos, e Deus me deu esse salmo. Eu disse várias passagens da Bíblia, Deuteronômio 28, fala sobre bênção, fala sobre obediência, onde coloquei até um topzinho aqui dele, e eu digo, pai, eu vou ministrar essa palavra, e Deus vai me trazer esse salmo, eu estudando, e Ele me trouxe esse salmo. Eu digo, eu vou ver o que Deus quer falar conosco, através desse salmo, e procurei quem escreveu ele e não encontrei, pesquisei e não encontrei, mas vencendo as batalhas financeiras. Como nós vamos conseguir vencer as batalhas financeiras, irmãos? Como nós vamos conseguir? O versículo 1 ele diz assim: aleluia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado significa ser feliz. Ou receber o favor divino. O favor divino eu tenho reconhecido, irmão. Sabe, eu tenho reconhecido esse favor de Deus sobre a minha vida. Eu não sei como está a sua situação, como está a sua vida, como está a sua caminhada com Deus, como você está sendo abençoado, como está a sua história, como está o seu trabalho. Eu não sei como está você, mas eu quero te dizer para você que você está sendo abençoado. Glória a Deus, você está sendo abençoado. E reconhecer, irmãos, o favor divino de Deus. Como é que nós somos mais abençoados por Deus? É quando nós reconhecemos. Quando nós somos gratos a Ele. Sabe quando Deus dá algo, como a irmã veio aqui testemunhar, e ela disse que vai fazer um culto de ação de graça. Isso é ter reconhecimento e ter gratidão a Deus. Isso é reconhecer, irmão, de Deus, que Deus entregou algo, e nós sabemos que tudo que Deus entrega para nós sabemos que Ele somente entregou, mas tudo é dele, amém, igreja? Sabe, eu costumo falar que meus filhos, tem a passagem lá de Abraão, acho que é 29, né? Que Deus, é 29 ou 22, lembra aí, gente? Que Deus entregou Isaac, 22, né? Deus entregou Isaac. Por que Abraão fez aquilo ali? Pela obediência, a fé e a confiança em Deus. E eu costumo falar, eu tenho a minha filha, e tenho um filho Cauê. Eu falo assim: Senhor, meus filhos são Deus. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um canal que o Senhor deixou para me cuidar deles. Eu só apenas cuido deles, mas eles são Teus, Senhor.
antes de iniciar, eu ir para outro versículo, já que eu entrei, né, nesse tópico aqui, falando sobre filho, que não está aqui na minha ministração. Pastor Lucas, ele foi um cara que me abençoou. Talvez ele nem está lembrando aí, né, pastor? Mas eu vou lembrar, irmãos, porque eu sou grato. Quando a minha filha tinha 13 anos, surgiu uma enfermidade na coluna dela. 13 a 14 anos, e nós descobrimos e fomos fazer tratamento. O que acontece? Nós perguntamos muito para Deus, porque nós estamos no alicerce, nós estamos confiantes no Senhor, e nós começamos a fazer propósito, começamos a fazer campanha, a jejuar, a buscar o Senhor e orar nas madrugadas, levantar, irmão, sem aguentar levantar. Sabe aquele momento que você não consegue mais nem levantar, mas você tem que levantar para ir orar, para ir fazer alguma coisa? Comigo e com minha esposa aconteceu muitas das vezes isso, porque nós acreditamos, nós confiamos no Deus. E na caminhada, irmãos, orava por pessoas com algumas enfermidades, essas pessoas eram curadas. Mas eu não conseguia orar pela minha filha. Eu conseguia orar, mas não conseguia ver a cura nela. E no tempo eu estava meio aperreado. Hoje não estou mais aperreado. Se eu posso ouvir glória a Deus? Eita, gente, nós temos que ter fé. Nós temos que profetizar nas nossas vidas, irmãos. Aonde é que eu vou dizer que estou ferrado? Deus me livre. Eu estou bem. E nós tínhamos que fazer umas sessões de terapia de escoliose. Não sei nem o que é, irmão. E não era barato, irmão, não é. E eu não tinha condição. Pastor Lucas, eu acredito que a igreja aqui, Adonai, nos ajudou. Não lembro se foi com 5 ou foi com 10 sessões. Foi? E o pastor Jean, eu estava lembrado. O pastor Jean de Governador S. Lobão. É uma coisa que a gente não esquece, irmão. A gente é grato. Coluna, o desvio era 53%. Mas uma coisa, irmãos, que mexeu muito com a minha vida foi quando ela foi para um especialista e ele falou para ela e para minha esposa e para a tia, e eu não entrei. Nesse tempo ela tinha 17 anos. E o médico falou que ela não chegava a 20 anos. Ô irmão, destruiu minha vida. Que ela não chegava a 20 anos, ela tinha 17. E nossos filhos, irmão, são a nossa herança. É a herança do Senhor. Mas os nossos filhos, né? Eita Jesus. Eu olhava para minha filha, via a tortura na coluna dela. E as duas pessoas muito preciosas nas nossas vidas, os nossos filhos. E nós começamos a orar. E nós levantava na madrugada e falava para Deus: Senhor, a última palavra é do Senhor. Os médicos sabem de muitas coisas, irmãos. Mas Deus, Ele é o médico dos médicos. Amém? Qual a causa que ela não ia chegar a 20 anos?
A coluna era um desvio de 53%. E ela não estava de lado, ela estava para dentro, empurrando o pulmão e o coração. E também não podia engravidar. De maneira nenhuma. E completou 18 anos e 19 anos. E aquilo nos quebrando por dentro, mas a confiança e a dúvida. Não é assim? A confiança em Deus, mas tinha uma grande dúvida. Porque nós recebemos uma palavra do médico dizendo que não chegava a 20 anos. Gente, a gente fica praticamente esperando. Mas esse Deus maravilhoso. Hoje ela está aqui, irmãos, com 22 anos. Aplaude o Senhor, irmão. E ela, Deus é bom. E ela não queria engravidar com medo. Não estava com medo. E teve um dia que Deus falou para mim assim: pergunta para Laissa se ela quer engravidar. Por que é que ela ainda não engravidou? E ela estava do lado e eu disse, Laissa, tu não quis um filho ainda. Eu doido pelo netinho, né? Deus já tinha passado por cima lá dos 20 anos. Ela disse, eu já tentei, mas não está dando certo não. Eu disse, pois vem para cá que eu vou orar na tua barriga agora. Com 30 dias ela me trouxe essa surpresa. A Rebeca, ela manda em mim, essa menina. Amém? Desse tamanho ela manda na gente. É desse jeito. Mas amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. É para Ele. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que ser gratos pelo que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós temos que ser gratos, confiar. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós estamos lutando para uma caminhada, estamos largando tudo que não presta para caminhar com Deus, sabe? E às vezes os nossos pés, os nossos tornozelos vacilam, sabe? Eles têm dúvida de quem Deus é. Mas esse Deus, Ele é um Deus fiel, é um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que pode mudar qualquer circunstância, em qualquer momento das nossas vidas. E nós temos que acreditar nesse Deus. Aleluia! Temos que acreditar, irmão, confiar nele. Sabe? Nós não podemos deixar a nossa mente vacilar na caminhada. Temos que acreditar nesse Deus. Amém? O reconhecer, irmãos, temos que ter esse reconhecimento. Aleluia. E quando ele fala ainda no verso 1, que ele fala sobre temer. Às vezes nós achamos que temer, irmão, é ter medo de Deus. Mas não é. Muitos de nós sabemos que não é ter um medo de Deus. Mas quem é temente, ele fica um tipo assim, eu estou com medo, mas não é medo. O temer a Deus é uma pessoa ser fiel, uma pessoa ser obediente, é uma pessoa seguir a Deus, confiar em Deus. Amém? Então assim, o temor a Deus não é medo, não é medo paralisante, mas sim profundo respeito, reverência e reconhecimento da sua grandeza e santidade, da sua bondade conosco. Sabe? Às vezes nós paramos assim, meu Deus, eu estou com medo de Deus. Não é medo. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar nele, mas também nós temos que ter uma reverência, porque nós sabemos o tamanho da grandeza do Senhor, nós sabemos o tamanho, o que Deus pode fazer, porque o que Deus fez já na minha vida, de 99 para cá, de 2009 para cá, Deus, eu fico olhando e digo assim, não, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer, Deus não fez isso. Irmãos, se nós prestarmos atenção no que Ele tem feito na nossa vida, nós não podemos colocar aquilo que nós pedimos, às vezes nós pedimos para Ele fazer, que às vezes Ele não fez, às vezes nós reclamamos, nós recuamos e não, Deus não fez, e aí nós damos um tempo. Não, irmãos,
Se Deus não fez é porque Ele não queria fazer, porque Ele conhece você. Ele me conhece. Amém? Quantas vezes eu orei por ela, para ela ser curada, e ela não foi curada. Ainda hoje ela tem um desvio na coluna em 53, eu não sei se passou, ou parou, ou diminuiu, mas ainda tem um desvio. Mas eu creio nesse Deus, eu confio nesse Deus. Se for para ela ficar assim, vai ficar até a volta de Jesus. E eu sempre vou glorificar e exaltar o nome dele. Eu não posso baixar minha cabeça porque ele não fez algo que eu pedi. Você está entendendo? Então o temor de Deus, às vezes nós imaginamos que o temor, quando nós temos um temor, até medo, nós não podemos imaginar isso. Sabe? Às vezes porque assim, o meu pai, às vezes, quando eu não tinha entendimento, eu tinha medo do meu pai. Mas não era medo, era um respeito. Era um respeito, irmão, pelo meu pai. Era olhar para ele e entender. Quando ele olhava, que ele fazia assim, ou com a cara de uma forma, eu já entendia. E nós também temos que entender esse nosso Deus, para nós crescermos em bênção, em prosperidade, na nossa área financeira. Nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos viver debaixo dessa cobertura, debaixo dessa confiança. Amém, igreja? Verso 2, irmãos. Essa é forte. Verso 2: os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos serão abençoados. Aí eu achei um versículo que eu ficava imaginando, rapaz, o que acontece com esse versículo? Salmo 37, o verso 25, diz assim: já fui jovem, agora sou velho. O salmista fala, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu, crente, buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo, e sabe, loucura, apaixonado por Deus, sabe, mas mendigando o pão. Mendigando o pão. E eu achei esse versículo no início da minha caminhada. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu vejo esse versículo, Pai. Já fui jovem e agora sou velho, o salmista fala. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Só que nós sabemos que aqui era a igreja primitiva, amém, igreja? Era uma igreja que vivia junto. Era uma igreja que não deixava ninguém passar necessidade. Era uma igreja unida. E eu perguntei para Deus, coloquei um top assim: igreja fiel e unida, e justa em tudo, não fica desamparado, e nem mendiga o pão. E eu perguntei um dia para o Senhor: por que eu mendigo o pão? Por que eu estou crente, Senhor, e eu estou desse jeito, mendigando o pão? Mas não era o pão que o padeiro, o pastor Jean lá do setor agrícola faz. É outro pão. Era comida mesmo. Era coisas para comer, era arroz, era carne. Era necessidade, não tinha. E eu crente de mendigando, sabe? Eu congregava em uma igreja, vou falar o nome da igreja e nome de ninguém. E no lugar que eu morava tinha um açougue, irmão. Quando eu morava com meu pai,
Nós era dono de gados. Nós comia bem, irmão. Meu pai tinha muito gado. Não vou entrar nessa história, porque é muita coisa. Mas na minha separação, depois da morte do meu pai, na minha separação, da divisão, as coisas mudaram. Eu não tinha pai mais. E aí fui para uma caminhada. Eu me casei com a Valdeliz. Mas nós morávamos em um lugar que nós estávamos mendigando o pão. Às vezes queria comer uma carne e não tinha condição de comprar. Não tinha condição. Eu ia para o açougue e quando eu chegava lá, eu via o pessoal comprando carne. E eu ficava olhando e eu dizia: Senhor, eu já crente, estou mendigando o pão. E a tua palavra diz que nenhum descendente mendiga o pão. E lá nesse açougue, irmãos, não tenho vergonha de falar, nesse açougue, eu falei com o dono do açougue. Eu disse assim: rapaz, eu tenho uns cachorros lá em casa que eles precisam desses ossos e dessas peles. E ele disse: pode pegar. E ele fazia uma caixa. Mas os cachorros eram nós. Você sabia? Você entende como é o tratamento de Deus? Quando chegava em casa, irmãos, era alegria. Era mendigar. Era mendigar o pão. E eu me perguntava, dava vontade de sair mais firme e confiante no Senhor. Porque eu abri a minha boca e disse: no dia que eu confessar Jesus, eu vou ser um crente de verdade. E não queria voltar para trás. E o dono desse açougue, ele era judeu. No dia que eu aceitei Jesus, eu perdi as minhas migalhas. Por quê, irmãos? Porque no dia que eu aceitei Jesus, poucos dias, eu comprei uma camisa que tinha sobre missões e falava sobre Jesus. E quando eu chego na porta do açougue, ele olhou para mim e disse assim: agora tu é um deles? Eu disse: sou. Sabe quando às vezes nós não crescemos? Sabe às vezes quando nós não prosperamos? É porque às vezes nós negociamos os nossos princípios. O que é que aconteceu? Eu falei na lata, eu digo: sou, agora eu sou um deles. E ele fechou a cara e virou para o outro lado. E eu voltei para casa. Eu disse: agora eu perdi as minhas migalhas. Agora eu perdi os ossos e as peles. Irmãos, minha vida era bagunçada. Não tinha como prosperar, não tinha como crescer. Não tinha como, irmãos, viver uma vida. Eu podia naquele dia, eu podia muito bem continuar mendigando. Eu podia muito bem dizer para ele: ele quem? Não, tu tá com essa camisa aí, não tem nada a ver. Eu podia muito bem dizer: não sei do que tu tá falando. Só que quando, irmãos, quando nós confessamos esse Deus, quando nós começamos a conhecer esse Deus, nós temos esse entendimento que Ele pode mudar, Ele pode fazer algo diferente nas nossas vidas a qualquer momento. Naquele tempo, irmãos, eu não era fiel, não era obediente, eu não tinha temor a Deus. Sabe, o temor, aquele temor que eu falei, aquela reverência,
saber quem é Deus em santidade. Como eu ia prosperar daquela forma? Mas eu me afastei daquele lugar. Você pode dar glória a Deus? Eu me afastei daquele lugar, irmãos. E eu comecei a ver esse Deus diferente. Eu comecei a obedecer a esse Deus. E aí eu comecei a ver as mudanças, sabe? Eu comecei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu comecei a abençoar. Não sei de onde vinha, mas eu comecei. E eu comecei a ver as mudanças das coisas na minha casa e também no meio da minha família. Eu comecei a ver mudanças através da minha obediência ao Senhor. Se você quer fazer um teste, você dá uma olhada na sua vida, se examina, dê uma olhada como está a sua vida hoje. Se você não estiver fiel, se você não estiver obediente, se você não tem um temor, se você, sabe, vai dando uma olhada, vai fazendo faz um exame na sua vida e veja quem você é, imagine e pergunte para Deus: tem como eu prosperar nessa forma, Deus? Do jeito que eu estava, eu ia viver o resto da minha vida, irmão, comendo migalhas. Do jeito que eu estava, eu ia passar o resto da minha vida, irmão, mendigando pão. Mas eu precisei fazer uma mudança na minha vida. E isso nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. Eu preciso tomar uma decisão, sabe, todos os dias eu tomo uma decisão de alguma coisa na minha vida. E eu decidi a mudar, porque eu não queria voltar lá naquele açougue. E hoje às vezes eu passo naquele lugar, e eu vejo ele lá, a mesma situaçãozinha, com aquele açouguezinho, mata um boi às vezes no sábado, no domingo, no sábado não. Às vezes a semana não mata. Eu oro e digo: um dia Deus vai tocar no coração desse homem. Ele vai sair dessa vida. Vai transformar a vida dele. Assim como mudou a minha. Mas mesmo sendo fiel, mesmo sendo obediente, que não é fácil obedecer. Não é fácil não, irmão, obedecer. É uma luta, é uma guerra constante nas nossas vidas. Obedecer a Deus. Tem dia que Deus diz assim: vai por ali, e você vai por outro lado. E quando nós tropeçamos ali, aí nós entendemos: Deus mandou ir para cá. E nós voltamos e continuamos. Mas mesmo assim, irmão, comecei com minha fidelidade. Eu comecei com minha obediência. Eu comecei a buscar o Senhor diferente. Fale, mas Ele nos prova. Eu fui provado um dia. Eu digo, gente, eu disse: Deus, agora eu acho que eu estou quase daquele jeito. Mas estou sendo provado. Sabe, uma semana, não tem aquela semana que falta tudo? Não tem aquela semana que não tem praticamente nada, irmão? Não tem aqueles dias que os meninos vão para o colégio e precisam merendar? Eu digo: Deus, não tem. E aí, a minha sogra vai na minha casa. Aqueles dias eu estava pedindo que ninguém fosse da minha casa. Nem a minha sogra. E ela vai na minha casa, chega lá, ela não encontra nada, irmãos. O que é que vocês vão comer? Nada. Meu filho, tu não tem dinheiro não? Eu digo: tenho. Oxi. Eu digo: eu tenho.
Mas eu falei para ela, mas o dinheiro que eu tenho lá em casa é do meu dízimo. O que eu tenho ali é do meu dízimo. E teus filhos estão com fome. Não, vai passar. Não. Que Deus é esse? E no meu pensamento ele está me provando. Não sei onde vai a prova, mas ele está me provando. Meu filho, que Deus é esse que tu está servindo? Que teus filhos estão com fome, estão precisando, e tu está com dinheiro, e tu não vai comprar comida? Digo, pois é. Aí eu fui lá no quarto e falei para minha esposa, rapaz, se tua mãe quiser ir embora, ela pode ir, mas eu não vou comprar comida para ela não. Eu não vou, eu não vou comprar não, irmãos. De jeito nenhum. Ela compra, ela tem. Na verdade, ela comprou algumas coisas. Mas no outro dia, irmãos, no outro dia, Deus ele usa, ele faz algo, ele transforma, ele muda. Ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas vontades, ele sabe o que se passa nos nossos corações. Ele olha para você e diz assim, ei, sabe, um dia eu falei aqui, eu fiz um propósito para minha mãe aceitar Jesus. Estou mudando muita coisa aqui. Para aceitar Jesus, eu só ia comer arroz um dia, quando ela confessasse Jesus como Salvador. Mas eu fiz espiritual, só eu e Deus. A minha esposa sabia porque eu falei para ela. Eu falei, ela estava vendo, tu não está comendo arroz não? Eu digo, estou não. Oxê, não, como mais não, arroz não. Irmãos, a minha mãe era da prostituição. Ela tinha um bar, sabe? Aconteceu um problema sério com ela. Tá gravando, pastor? Eita, você me detonou agora, hein? Ela tá vendo lá no Grajaú. Irmãos, com 30 dias ela aceitou Jesus. Eu pergunto para você, eu ia comer arroz se ela não aceitasse? Hã? Nunca mais. Se ela não aceitasse, eu não comia arroz, porque tem que ter palavra. Era, irmão. Nessa área, foi um propósito, foi com Deus, não foi com o homem, não. Eu posso quebrar um propósito que eu faço com você, com um pastor, com algum de você, com você. Mas agora eu fiz com Deus. Sabe, irmão, é diferente. Aí eu disse sim. Eu lembrei, irmãos. Abraão, Deus, ele sabia que Abraão ia ou não ia sacrificar Isaac? Ia. E Abraão sabia ou não sabia que ia voltar com Isaac? Sabia que ia voltar com Isaac. Como é que o cara sabe? É forte, né? Ele sabia, ele falou para quem estava com ele, os servos dele. Ele disse, fica aí, que eu vou subir com o menino, nós vamos adorar, e nós voltaremos depois que nós adorarmos. É confiar, irmão, em Deus. É acreditar que Deus é esse. Aí eu disse para minha sogra, que Deus é esse, minha sogra? Sabe, quando amanheceu um dia, desculpa eu falar, quando amanheceu o dia, uma pessoa, irmão, bateu lá na porta. Irmão, nunca falei nada para ninguém do que eu estava passando. Pastor, não era pastor, perdão. Irmão Jean, eu estava orando ontem à noite. E Deus mandou trazer tudo isso aqui para você. Aí eu digo, meu Deus. Aí ela disse, tu não vai colocar para dentro não? Agora, coloquei para dentro. Eu não quero que você fale nada. Eu já estou voltando. Me deu um abraço e foi embora. Eu fechei a porta e coloquei o joelho no chão. Aí eu falei para minha esposa, meu Deus,
Que Deus é esse? Hã? Ô sogrinha, agora tu vai comer bem. Porque Deus, Ele manda, irmãos. Sabe, esse Deus que mandou essa mulher trazer essa cesta, é o mesmo Deus que falou, que falou com os corvos: "Ei, leva lá comida para Elias". É o mesmo Deus, leva lá carne para ele. Você está entendendo? Então aquele Deus que fez aqueles corvos levar comida para Elias, carne para Elias, esse mesmo Deus, nós servimos Ele. Nós acreditamos e confiamos nele. Ele pode transformar nossa vida a qualquer momento, irmão. Às vezes nós estamos em uma dificuldade, passando por uma luta, mas quando nós acreditamos, nós confiamos que Deus, Ele é um Deus de prosperidade, um Deus de bênção. Nós confiamos nele, estamos debaixo dessa bênção. Ele vai mandar, irmãos. É viver nessa obediência, viver debaixo dessa graça dele, e Ele vai mandar. É confiar que Ele vai mandar. Amém? Ele vai mandar, irmão. Confia no Senhor. Malaquias 3:10 diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardar. Você entendeu? Aí ela disse: "Ei, tu não vai levar não? Tu não vai guardar não?" Irmãos, confia no Senhor e Ele o mais fará sobre a tua vida. Irmão, a minha vida toda é testemunhos, sabe, de que Deus fez, do que Deus me abençoou, está me abençoando, mudando a minha vida, mudando a minha casa, mudando a minha história, mudando a minha família, sabe? É um Deus bom, irmãos, é um Deus longânimo, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça, e nós vivemos debaixo dessa graça, desse Deus. Nós não podemos sair debaixo dessa graça. Amém? Versículo 3, vamos caminhar. Eita, pastor, já é 9 horas. Meu Pai do céu. Eu só li 2 versículos, pastor. Depois eu vou ler só mais um. Grande riqueza, versículo 3: grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Sabe? Dura para sempre. Deuteronômios 28, versículo 12, o Senhor fala assim: o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão muitos às nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. Isso é promessa para os que são fiel e obedientes ao Senhor. Versículo 13, ainda de Deuteronômio, diz assim: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguires cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Amém? Sabe, é esse Deus que aplaude o Senhor. Se for para Ele, é com força. Sabe? Então esse Deus que nós confiamos, que nós não podemos andar de cabeça baixa, andando por baixo, não. O Senhor, Ele está dizendo assim: ei, eu te levanto, é para você andar por cima, não por baixo. Sabe? Não por cima, não por baixo, e sim por cima. Você é cabeça. Então na nossa caminhada nós precisamos entender isso, irmão. Porque às vezes baixamos a nossa cabeça e achamos que o Senhor não vai fazer. Verso 4 do Salmo 122. A luz raia nas trevas para o íntegro,
Para quem é misericordioso e compassivo e justo. Trevas, irmão. Sabe, tem dois motivos, assim, tem várias palavras, assim, o significado de trevas. Tem as trevas que nós sabemos, inferno, trevas, nós sabemos que se tiver uma escuridão ali, nós dizemos assim, ixi, ali está uma treva, está muito escuro. Mas também nós temos uma trevas que nós precisamos ser libertos, às vezes dentro de nós. Amém, igreja? Que às vezes estamos longe de Deus, né? A escuridão total ausenta completamente a luz. E às vezes nós estamos longe de Deus, achando que estamos com Deus e às vezes longe. E às vezes nós estamos em uma escuridão. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, se você é obediente, se você é fiel, se você serve esse Deus, se você confia no Senhor, você, irmãos, a luz que raia na sua vida, mesmo você estando no meio das trevas, aquela luz, irmãos, sabe, aquela luz ela vai clarear onde você está. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo na tua vida. Onde você estiver, há uma grande luz sobre a tua vida. Vou pular mais um versículo 6 diz assim: certamente o justo jamais será abalado. Bom, hein? Para sempre se lembrarão dele. Quando ele diz jamais, ele já nunca. Amém, igreja? Ele disse nunca. Nunca o justo será abalado. É jamais. Então nós já imaginamos isso. E às vezes nós ficamos abalados com qualquer coisa. Não confiamos no Senhor, não acreditamos. Mas eu quero dizer para você, quando você é justo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, ou nada vai te atingirá. Amém? Nada. Por quê? Porque você está confiante no Senhor, alicerçado no Senhor, justo, para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero que a igreja se levante em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, irmãos, financeira, mas permanecer fiel. Se nós permanecermos fiel,